Olá, sou o professor Charlton. Essa é mais uma aula de Fundamentos Filosóficos da Educação e hoje o nosso tema é o pensamento filosófico da pedagogia no Brasil. É um tema de extrema importância porque aqui a gente vai estar mostrando justamente as tendências da filosofia nessa concepção pedagógica. Considero de fundamental relevância para as nossas reflexões, porque isso embasa, mostra de onde os pensadores, os educadores, especialmente os filósofos da educação, tiram as suas concepções, tiram as suas ideias, ou mesmo as suas influências. Então, para a gente iniciar, é preciso a gente fazer alguns recortes históricos, para a gente entendendo justamente esse processo, como que aconteceu, como é que foi se construindo ao longo da história. Então, quando a gente pensa na educação no Brasil, a gente não tem um período muito extenso, muito longo, como, por exemplo, a Europa tem. O período brasileiro, no sentido educacional, no sentido pedagógico, filosófico-pedagógico, ele é curto, relativamente curto, porque a gente tem que fazer uma análise ali por volta do século XVII, século XVIII, que é quando se inicia propriamente o sistema escolar brasileiro, ou o sistema educativo brasileiro. E aí eu estou me referindo especificamente àquele ponto que os jesuítas chegam ao Brasil e chegam com uma filosofia, chegam com uma pedagogia específica. Lembrando que os jesuítas são indivíduos, são pessoas ligados à igreja, e a ideia, a questão aqui nesse caso da igreja era catequizar os povos colonizados, os povos chamados primitivos, que no caso especificamente seriam os índios. E também, claro, que aquelas pessoas que vinham para o Brasil para colonizar o Brasil, no caso os exploradores, os colonizadores. E observando esses dois vieses aqui, tanto dos povos naturais, no caso os índios, como também aquelas pessoas que colonizavam, que estavam aqui colonizando o Brasil, existe aqui uma diferença. Um era para desculturalizar, digamos assim, as suas perspectivas, digamos, mais naturais, mais primitivas, como era colocada, e a outra parte era para perpetuação de uma classe que aqui se encontrava, que no caso aqui era a classe burguesa. Então, as escolas ou os ensinos, as pedagogias jesuítas, um era para catequizar e o outro era para perpetuação da classe burguesa. No caso dos indígenas, no caso dos povos que aqui se encontravam, ou mesmo também em alguma parte dos negros, dos escravos, eles eram mais para ter adeptos, para ter fiéis dentro da doutrina cristã. Então, essa era a perspectiva, sem muitos aprofundamentos, sem muitos saberes científicos, sem muitas relações, digamos, para a formação do cidadão brasileiro. Não tinha essa perspectiva. Já para outra classe, a classe burguesa, aí sim era uma classe mais voltada, era um ensino mais voltado para a construção da cidadania, a construção do indivíduo que aqui se encontrava como elite, como burguesia. Então, os saberes científicos eram de fato praticados, as teorias científicas eram de fato praticadas. Só que esse ensino era muito centrado no que a gente chama de ensino tradicional. Esse ensino tradicional, ele era focado naquela perspectiva em que o indivíduo, a princípio, é uma tábua rasa e que é preciso que o professor venha com o seu saber, com o seu conteúdo e preencha essa tábua rasa, ou seja, esse papel em branco. Ele, então, sendo um papel em branco, ele tem que atender aquilo que é doutrinado, aquilo que é ensinado por parte desses professores. Como nessa questão os jesuítas eram os professores, digamos assim, desse período, então o ensino era muito ligado às questões também religiosas, cristãs religiosas. E os saberes, a ciência aqui passada, eram os saberes também atendidos pela igreja.
que no caso era muito mais em relação à linguagem e também a questão da matemática, deixando de lado as outras perspectivas mais profundas, que só mais tarde é que entrarão como ciência desses outros conteúdos. Então esse é o primeiro ponto que eu quero aqui fazer alusão, que é para deixar o indivíduo aqui entendido, no sentido de que como é que inicia todo o processo histórico, pedagógico, filosófico no Brasil. Lembrar que dentro dessa concepção dos jesuítas, existe a que a gente chama, e aí a gente vai entrar nos pontos específicos, fazendo os recortes, lembrar que nesse ponto aí, a pedagogia, a filosofia liberal é a mais influenciadora nesse momento. E a liberal quer dizer que tem uma influência, por exemplo, lá nos moldes da Revolução Francesa, onde se tem um lema conhecido por todos, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, são esses 3 pontos que vão influenciar o ensino, a pedagogia e a filosofia pedagógica desse período. Além disso, também, a gente tem que observar que ali existe um processo de industrialização das sociedades. Então, são as primeiras revoluções industriais. E que as coisas funcionam mais ou menos parecido como um processo fabril, um processo de industrialização. Então, os alunos são vistos também para serem inseridos nesse processo, para atenderem à educação, atender os processos pedagógicos nesse processo. Então, sendo assim, as escolas funcionam muito parecido com uma fábrica, onde existe o início e o fim dessa aula, onde as pessoas, os alunos estão muito bem disciplinados, eles exercem uma função, essa função é colocada exatamente pelos seus gestores, pelos seus professores, e que atendem consideravelmente também a uma perspectiva liberal econômica, que não só o liberalismo ao modo burguês francês, da Revolução Francesa burguesa, mas também da burguesia capitalista do momento, que é justamente o liberalismo econômico. E o que o liberalismo econômico prega é aquilo que John Locke, que é um filósofo inglês, vai dizer, que é a tábua rasa, e que o indivíduo deve ser preenchido. E então, sendo ele preenchido, ele pode ser moldado, ele pode ser desenvolvido, construído para aquilo que a sociedade requer, para aquilo que a sociedade quer. E o que nesse caso quer no liberalismo econômico, e esse liberalismo também filosófico, pedagógico, é formar o indivíduo para consumo, é formar o indivíduo com habilidades para o consumo, para a produção. A produção e consumo aqui são os 2 pontos mais importantes. Consequentemente, isso vai determinar também a prática pedagógica liberal na sala de aula. E é então o que a gente chama de ensino tradicional. O ensino tradicional, por sua vez, vai ser aquele centrado na repetição, na memorização, onde o professor ele é detentor do conhecimento e o aluno, na avaliação, ele tem que colocar exatamente o que está posto no livro, o que foi dito pelo professor, o que ele memorizou. É uma espécie de armazenamento de informação. Esse indivíduo ele é visto como uma espécie de depósito mesmo. Ele é visto como aquele aluno, aquela pessoa, aquele cidadão que terá a competência depois para exercer funções sociais. E que somente pelo processo da repetição, extremamente disciplinado, o indivíduo que consegue demonstrar habilidades que foram colocadas nesse processo escolar é que de fato terá ascensão e lugar nesse mercado, nessa sociedade chamada tradicional, nesse ensino tradicional. Ele vai ter certas vantagens no ensino tradicional. Qualquer coisa fora dessa perspectiva é tido como indivíduo indisciplinado, que ele não está aplicado às funções que requerem exatamente essa educação. Então, existe essa influência da Revolução Francesa, contribuição do liberalismo econômico e, consequentemente, do capitalismo. O homem, nesse caso aí, é produto do meio, isso é muito importante ser dito, deve ser controlado pela educação e o que ele deve fazer em termos de trabalho é a manutenção da ordem vigente.
Isso é muito importante ser dito. O saber ele é produzido como importante para a convivência na educação e atrelado a essa sociedade, e que, consequentemente, esse saber ele é fixo, ele não tem muitas variações. Então, ele é um saber que deve ser, de fato, decorado e retransmitido. Bom, esses são os pontos mais importantes da educação tradicional, da pedagogia tradicional, que está muito atrelada a justamente o ponto do liberal, do liberalismo, tanto econômico, filosófico e político. Então, a educação está assentada, está muito influenciada por esse ensino tradicional. Esse ensino tradicional ele vai permanecer, ele permanece até hoje. Ele não desapareceu, ele continua de alguma maneira, mas ele vem se renovando. E é justamente o próximo passo que eu quero falar, que é justamente o liberal tradicional renovado, que é uma tendência que vai de encontro, que vai fazer algumas críticas, algumas reflexões em relação a essa educação tradicional. Então, essa educação tradicional, ela é voltada para uma tendência muito forte em relação ao ensino, em que ele é centrado justamente na repetição, na memorização, mas agora com a perspectiva de renovação. Então, há uma crítica contundente em relação a essa memorização, que é justamente o ponto principal de crítica, aonde coloca em que o aluno, geralmente, ele não observa, ele não visa trazer para a experiência educacional uma educação em que participe, consequentemente, das suas experiências. Então, esse é o ponto de crítica principal. Então, o que a escola nova, o ensino renovado, quer fazer? Ele quer continuar com as perspectivas científicas, com os conteúdos fixos, com uma demanda em que o aluno não possa sair justamente desses conceitos, mas, por outro lado, também fazer com que essas ideias participem de alguma forma da vida desse indivíduo. Mas permanece ainda a mesma ideia tradicional de ensino. Professor, detentor do conhecimento, o aluno, ele continua sendo passivo, ele não é ativo. A educação como um todo, ela é ainda centrada justamente na perspectiva científica e, consequentemente, não tem muitos avanços, digamos assim, com relação a essa parte. Então, essa é a escola nova, digamos a escola nova, que é muito influenciada pelo pensamento do filósofo John Dewey, que é norte-americano e que vai colocar para a educação americana uma tendência muito pragmática, digamos assim. Tem que funcionar. Esse indivíduo tem que estar a serviço dessa sociedade, a serviço da sua cidade, da sua comunidade. E, consequentemente, ele tem que desenvolver, ele tem que contribuir para essa sociedade. E ele só contribui a partir justamente desse ensino. Outro ensino ligado ao liberal ainda, ao liberalismo, é o ensino tecnicista. Esse ensino tecnicista, ele dá início mais ou menos ali nos anos 60, no Brasil, justamente com o período da ditadura militar. E a ideia é preparar o indivíduo tecnicamente a serviço dessa sociedade. Vejam que o ensino tradicional, muito assentado no ensino científico, na perspectiva científica, a escola nova, renovada, também muito fortemente influenciada por esse ensino científico, e no ensino tecnicista, além de ser científico, também é técnico. Então, é quando surge justamente aquelas escolas, em que são escolas técnicas, que visam preparar o indivíduo muito mais para o trabalho, e um trabalho não é um trabalho de independência, de autonomia, para a autonomia do sujeito, mas é um trabalho que esteja a serviço exatamente da sociedade. Se a sociedade precisa de trabalhadores em determinado setor, sei lá, industrial, comércio, de produção, então que o ensino foque o preparo, a formação desses trabalhadores exatamente nessa perspectiva. Então, o ensino tecnicista ele vai formar o indivíduo de forma técnica, precisando de indivíduos técnicos, técnicos de enfermagem, técnicos de informática, técnicos,
enfim, o que a gente tem hoje, eu estou colocando no sentido técnico hoje, são resquícios exatamente desse período. Então, seria um ensino técnico. São essas três linhas do ensino liberal, com a tendência filosófica, é isso que eu queria apresentar para vocês, e eu quero falar agora da ruptura desse tipo de ensino, que não segue mais o liberalismo, mas sim o progressivismo, ou progressivista. Então, o ensino progressista, digamos assim, ele é dividido também em três seções, que é o progressista libertador, que no caso aqui, a corrente mais influente em relação a esse pensamento vai ser, claro, marxista, com aquilo que a gente já falou, inclusive, de uma pedagogia dialética, de uma filosofia dialética, e, consequentemente, Paulo Freire, que vai ser aquele que vai levantar realmente essa bandeira do ensino libertador. Ensino libertador no sentido mais político, onde o indivíduo tem que trazer todos os problemas sociais na qual ele tem, se conscientizar dentro da escola, nesse processo escolar, e que, a partir dos conteúdos que são trabalhados, atrelando a essa problematização política, que ele, de alguma forma, se liberte daquela condição de oprimido na qual ele vem sofrendo. Então, o ensino progressivista libertador visa muito a trazer essa discussão da condição de oprimido na qual os alunos estão, enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto indivíduo da sociedade, e traga de alguma maneira essa discussão de opressão para os conteúdos, para a escola, e que a partir de uma conscientização crítica, problematizadora, conscientizadora, esse indivíduo se liberte. Uma outra tendência dentro dessa perspectiva progressivista é justamente a libertária, que é muito parecido, tem essa perspectiva também de base freiriana, marxista, mas o rol principal, o foco principal nesse caso aqui, vai ser uma educação democrática, onde vise realmente a independência da educação no sentido dos conteúdos, no sentido da prática, no sentido do sistema. Então, o professor, os gestores, a escola, os alunos, têm que ter uma perspectiva democrática. Por isso, libertária, no sentido de que você tem a consciência, entre aspas, para julgar sobre as demandas da escola, sobre as demandas desse ensino e, dessa forma, conseguir, de alguma maneira, essa libertação, essa autonomia, essa independência dentro do conteúdo, dentro dessa prática de ensino, dentro dessa construção do ensino. A última tendência, nesse caso aqui, que eu quero trazer dentro desses 6 pontos, é justamente a pedagogia histórico-crítica, que faz, de certa forma, uma crítica a essa pedagogia libertadora e libertária, porque acusa que a libertadora, especialmente de Paulo Freire, não tem propriamente uma perspectiva científica para a construção da independência, da autonomia desses indivíduos. Então, o que a pedagogia histórico-crítica visa, e a gente já falou bastante sobre isso, eu nem vou aprofundar tanto nessa aula, é exatamente atrelar os conteúdos científicos para a dialética, digamos assim, desse processo educacional, que inicialmente não se tinha na libertadora e na libertária. Mas na histórico-crítico, sim. Aí há o conhecimento científico, resgatando até um pouco da pedagogia tradicional ou libertária, aliás, ou liberal, resgatando um pouco essa pedagogia, diz que o conhecimento científico ele é fundamental, científico e, no caso, também filosófico. Então, o indivíduo ele vai adquirir essa autonomia a partir do momento em que ele conseguir, de alguma maneira, alavancar o seu entendimento, a sua perspectiva de mundo, de experiência de mundo, a partir também de conceitos científicos. Então, seria a partir daí que o indivíduo vai resgatar a sua história, aquilo que a gente já falou, e construir uma perspectiva crítica sobre toda essa realidade. Então, pessoal, são esses 6 pontos que eu coloquei aqui para vocês: a pedagogia tradicional, a liberal tradicional,
a liberal tradicional renovado, a escola nova, a liberal tecnicista, são esses três nessa perspectiva liberal, filosófica liberal, e a outra filosófica é a progressivista, que é a libertadora, a libertária e a histórico-crítica, que é mais influenciada por Demerval Saviani. Então, são essas tendências, na perspectiva pedagógica, que vigoram no Brasil e que têm uma forte influência em todas as decisões escolares. Evidentemente que todas essas tendências, todos esses pensamentos filosóficos, eles permanecem hoje na prática de ensino na escola. Não desapareceram, todos eles estão como uma salada, como um Frankenstein, como eu já coloquei, em vigor. Os professores têm um pouco de cada uma dessas perspectivas. Levando em consideração que o indivíduo vai replicar muito aquilo que é visto na sua formação. Então, se a faculdade, a escola, enfim, é mais tradicionalista, então a tendência é que na prática pedagógica desse indivíduo também seja mais tradicionalista também. Se ele é um pouco mais progressivista, a tendência é que esse indivíduo seja um pouco mais progressivista. Então, vai depender muito justamente da formação dos indivíduos. E, com isso, não faz desaparecer nenhuma dessas tendências. O fato é que o Brasil está muito longe de ter uma educação, uma perspectiva pedagógica, filosófica, que corrobore para sanar todos os problemas nessa perspectiva educacional. É por isso que as suspeitas por parte dos estudiosos que a educação brasileira tenha tantos problemas, porque ainda não encontrou uma identidade propriamente para sanar todas as nossas realidades. Como é um país continental e realidades completamente diversas, variadas, essas tendências acabam existindo e convivendo ao longo do tempo. O que é um problema, o que poderia ser até bom, mas na verdade é um problema, porque a gente não consegue uma unicidade, uma tendência educacional universal. Esse é um dos problemas que a gente pode apontar de forma decisiva. Então, o que é que a gente precisa? Precisa de um pensamento filosófico que diga essencialmente como a gente pode sair dessa situação, como é que a gente pode alavancar, sair da condição de quantidade que a gente tem hoje e passar realmente para uma condição de qualidade. Então, seria isso. São as influências filosóficas, são esses dois pontos. É muito interessante a gente ver por essa linha, porque a gente entende porque que a gente vem com certas tentativas de construção de identidades e pedagogias próprias do Brasil. Então é isso, um abraço, espero que vocês deixem lá os comentários de vocês e até a próxima. Abraço.